Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Despertar da Consciência Mística. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: o medo domina a humanidade, pois, incutido na mente humana, faz o homem esquecer-se de que Deus é sua própria vida. Mestre, neste trecho, o Joel cita a questão do medo. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar o medo? Ô Gilson, essa velha ideia de vencer, conquistar, superar, é aquilo que nós temos de mais comum. Quando nós nos deparamos com um inimigo, a gente quer vencer o inimigo, quer superar o inimigo. Então nós vemos o medo como algo para ser vencido, para ser superado. Nós não investigamos a natureza, a estrutura, a verdade daquilo que nós chamamos de medo. Nós não compreendemos aqui, Gilson, uma coisa básica que nós temos colocado aqui para vocês. Se há medo, existe um elemento presente nesse medo. Esse elemento é o elemento atingido pelo medo. Mas qual é a verdade do medo? Qual é a estrutura do medo? Qual é essa realidade do medo? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: quem é esse elemento atingido pelo medo, que quer vencer o medo, que quer superar o medo? Existe uma separação que seja real quando esse estado que nós chamamos de medo, ele está presente, desse que está no medo, desse que quer se livrar do medo, que quer vencer o medo, existe uma separação? Ou a presença do medo é a presença desse elemento? Quando você usa o pronome eu, você se refere a exatamente quem? Você se refere a si mesmo. Você não se refere ao outro, você se refere a si mesmo. Qual é a verdade desse si mesmo? Qual é a verdade desse eu? E quando o medo está presente, quem é que está com o medo? Não é o eu? Não é esse si mesmo? Mas existe uma separação do próprio estado do medo, desse que é o eu. Quando você está com medo, existe uma separação entre você e o medo? Ou nesse estado de medo, você é o próprio estado? Então vamos começar por aqui. Quando você sente medo, você é esse sentir. Não existe você e o sentir. É só o sentir. Quando o sentir diminui, ou quando ele desaparece, você tem uma lembrança ou uma sensação. Quando você tem uma sensação porque o medo diminuiu, essa sensação lhe dá a ilusão de uma separação entre você e o medo. Quando o medo se foi e você tem a lembrança, você tem uma sensação de que agora você teve o medo. Ele já se foi. Essa sensação de separação entre você e o medo, ela não ocorre no instante exato da dor, quando ela está, desse pesar quando ele está, desse sofrimento quando ele está, desta emoção do medo quando o medo está. Não existe qualquer separação entre você e o medo. Então, essa aqui é a primeira coisa.
Assim, nós estamos diante, Gilson, de uma ilusão, a ilusão desse alguém que quer vencer o medo, mas esse alguém não existe. Quando o medo está, nós temos apenas a presença do medo. É quando o medo não está mais, é quando o sentimento diminuiu, que o pensamento cria essa separação, criando essa entidade, que é o mim, o eu, com medo, no medo. Então, essa aqui é a primeira coisa. Qual é a natureza do eu? A natureza do eu é aquilo que aqui está presente, se mostrando. Mas nós não nos damos conta da natureza do eu, porque nos separamos a partir do pensamento para falar de uma experiência que já foi. Veja como nós precisamos ter uma nova aproximação dessa questão. Veja, não é da superação do medo, não é desse vencer o medo, mas uma aproximação para o fim desta psicológica condição do eu, que é a psicológica condição do estado emocional de dor, de sofrimento, do medo. Portanto, todo o nosso interesse aqui consiste no fim do medo. Mas o fim do medo significa o fim desse elemento, que é o eu. Você não pode ter medo sem existir como alguém. Você não pode ter medo se você não existe para o medo. Você só fala de um medo dentro de uma relação entre você e a emoção, entre você e aquele estado doloroso, entre você e aquele estado assustador. Então tem você e o medo. Esse você e o medo está dentro desse princípio de separação. Essa separação não existe. Essa separação entre você e o medo é o que o pensamento está produzindo. Então repare que coisa importante nós temos aqui. Qual é a natureza do medo? A natureza do medo é o próprio pensamento. Qual é a natureza do eu? É o próprio pensamento. Do que é que você tem medo? É daquilo que você lembra que lhe causa medo. Você não pode ter medo sem a lembrança daquilo que lhe causa medo. E se você tem a lembrança daquilo que lhe causa medo, o que você tem aqui é só uma abstração. Então tem você e o medo da morte. Mas a morte não está aqui. O que você tem da morte é uma ideia, é um pensamento. Repare aonde está a estrutura, a natureza do medo. A estrutura, a natureza do medo está no pensamento. Você tem medo de ser traído. Isso está no futuro. Isso está no pensamento. Você tem medo de passar de novo por aquela situação que já passou um dia. Isso é um pensamento sobre o futuro, sobre o passado. Então, é a noção do pensamento de passado e futuro a causa do medo. Você tem medo de envelhecer. Veja, esse é o futuro e é a presença do pensamento. Todas as formas de medo que você tem, todas, estão atreladas ao pensamento. Assim, a natureza do medo, a estrutura do medo é o pensamento. E esse elemento presente, que é o eu, que é esse mim, mas quando é que esse mim também aparece? Não é quando o pensamento aparece?
Ao se lembrar de algo que aconteceu a você, olha aí a presença do eu. Ao não querer que aquilo volte a acontecer, olha aí a presença do pensamento se projetando no futuro. Portanto, você vem a mim e pergunta como se livrar do medo, ou como superar o medo, ou como vencer o medo. Investigar a natureza do eu, a natureza do medo, a natureza do pensamento. É o fim para o pensamento, é o fim para o eu, é o fim para o medo. Porque nós temos o fim do passado, porque não temos mais o peso da lembrança. Nós temos o fim do futuro, nós não temos mais o pensamento do que será. O fim do pensamento do passado, o fim do pensamento do futuro. Isso é o fim do tempo. Isso é o fim do medo. É o fim do pensamento. É o fim do eu. Talvez você pergunte, então, o que é o despertar da consciência? É o florescer de sua natureza divina. Esta ciência do seu ser é a ciência de Deus. Aquilo que está presente aqui e agora, livre do pensamento, livre do eu, livre do tempo, livre do medo. Há algo presente, como sempre temos afirmado, e esse algo presente está fora do passado, do presente e do futuro. Esse algo é a realidade do seu ser. É algo além de todas as coisas. É um algo além do algo. É aquilo que é indescritível, além de todos os nomes, de todas as formas. A realidade divina. Isso é o fim da ilusão. Isso é o fim da ignorância. Isso é o fim não só do medo, mas isso é o fim do sofrimento. Você nasceu para esta realização. Você nasceu para assumir isso, para viver isso nesta vida. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, trabalhando, tomando ciência. É fundamental nesta vida a ciência da vida livre desse mim, desse eu, que vive do passado. Precisamos descobrir o que é morrer para o passado, morrer psicologicamente para o que foi. Então não haverá futuro. O fim do passado é o fim do futuro. É a ciência da realidade que está fora do pensamento, fora do tempo. É a ciência de Deus. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. A Raquel faz a seguinte pergunta: Mestre, e quando há depressão e ansiedade, como se livrar disso? Ô Gilson, repare a pergunta: quando há depressão e ansiedade, como se livrar disso? Tomar ciência de suas reações, ficar próxima delas, descobrir como se aproximar desta reação, para olhar para ela. Quando temos um problema, nós só conseguimos lidar com o problema ao nos aproximarmos dele, e não ao nos afastarmos dele. Nós podemos afastar de nós um problema. Há diversas formas de fazer isso. E é isso que nós temos feito. Nós preferimos nos afastar do problema ou afastá-lo de nós do que se aproximar para olhar. Aí eu te pergunto, quando você se afasta de um problema, ele não mais existe ou ele está lá, em algum lugar, escondido?
para voltar de novo. Quando você se afasta de um problema, ou ele é afastado de você, ele deixa de estar lá, em algum lugar, à espreita, olhando. Não, ele está lá. É por isso, Gilson, que nós não nos livramos dos problemas, porque nós não nos tornamos cientes deles. Ao se aproximar de um problema, esse problema pode se revelar, ele pode se mostrar, ele pode se apresentar, porque você está perto dele, olhando para ele, descobrindo o que ele representa. Então, sim, a partir desse momento, nesta aproximação, nós temos a possibilidade do fim para o problema. Nós não estamos fugindo, não estamos escapando, nós não estamos nos afastando dele. Nós estamos nos aproximando dele para olhar de perto. E quando nós aprendemos a olhar para o problema, porque nos aproximamos dele, nós descobrimos que não existe nenhuma separação entre o problema e eu. É exatamente esse eu o problema. Até então, nós achávamos que nós tínhamos um problema. E agora a gente se dá conta de que não é verdade a ideia de que nós tínhamos um problema. A verdade é que eu sou o problema. Esse eu é o estado de aflição, de sofrimento, de dor. É o estado de desordem emocional, de inquietude que está presente. Ao rejeitar esse estado, eu me separo para fazer algo contra ele. Ao fazer isso, estamos alimentando uma ilusão, a ilusão de que existe eu e esse estado. Esta separação, Gilson, esta dualidade, essa ideia eu e a tristeza. Repare, não existe eu e a tristeza. Quando a tristeza está presente, o que temos presente é a tristeza. Não existe esse eu triste. Quando a angústia, a ansiedade, a depressão está presente, não existe esse eu deprimido. É só a depressão. Essa separação é algo que o pensamento em você está criando nesta velha crença de eu e o problema, eu e a ansiedade, eu e a depressão. Aqui estamos colocando para você outra coisa. Se aproxime do próprio estado e se torne ciente. Apenas olhe para esse pensamento, para esse sentimento, para esse estado. Descobrir como olhar, sem rejeitar, sem lutar contra, sem também afirmar ele como sendo real para esse mim. Apenas olhar. Olhar sem interferir. Olhar para se dar conta. Olhar para perceber. Então, nesse momento, volto a dizer, o problema, o estado se revela. Está ocorrendo nesse olhar, sem alguém olhando. Nesse perceber, sem alguém percebendo. Nesse se aproximar, sem alguém se aproximando. Uma constatação do fim para esta condição de separação. Então, uma qualidade nova de energia surge
nesse perceber, nesse olhar, nesse estar cônscio daquilo. Uma qualidade nova de energia surge. E quando isso ocorre, nesse instante, nós temos o fim da separação entre esse eu e o estado. E o que ocorre com esse estado? Ele não se sustenta. Veja, exatamente isso, ele não se sustenta. Ele vem se sustentando, ele vinha se sustentando em razão desta não observação, desta não aproximação, dessa tentativa de se livrar, de escapar, de fazer algo contra o Estado. Aquilo que estamos colocando agora aqui, Gilson, é a real aproximação do autoconhecimento. Isso é algo ligado diretamente a essa aproximação da meditação. Ficar ciente da reação, sem se envolver com ela. Isso representa o fim desta reação, desta psicológica condição. Isso é o fim desse estado. Veja, a real forma de nos aproximarmos da vida é a forma desse olhar, desse se dar conta, desse estar cônscio, sem o envolvimento desse mim, desse eu, desse observador, desse que quer se envolver para fazer algo contra quando é ruim ou desagradável o estado. Assim, Gilson, é fundamental aprendermos a nos aproximarmos da vida sem o eu, sem esse observador, sem esse experimentador, sem esse que quer experimentar ou quer se livrar. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Descobrindo como se aproximar desse momento, sem o passado, sem esse fundo, sem esse elemento, para interferir. É assim que lidamos com todo e qualquer estado linkado a esta psicológica condição, que é a condição desse eu-estado, eu e a ansiedade, o medo, a depressão. Mas também isso vale para estados assim chamados positivos, que reforçam essa ilusória identidade que é o ego, que é o eu. Isso fica para uma outra fala, ok? Mas essa é a aproximação real. É assim que nos aproximamos. Mestre, nós temos uma outra pergunta de um outro inscrito aqui no canal. A Emília faz o seguinte comentário e pergunta: Olá, mestre. Pode falar sobre o poder do pensamento de criar o ego e todos os problemas a eles associados? Isso acontece a nível cerebral? Ô Gilson, essa sustentação desse elemento que é o eu, o ego, é a sustentação do próprio movimento mecânico, automático, inconsciente, repetitivo e condicionado do próprio cérebro. Não existe qualquer separação entre esse condicionamento cerebral e esse movimento de separação da realidade da vida, como ela acontece. Esse movimento de separação é algo psicológico, mas todo esse movimento psicológico está relacionado claramente à forma como esse cérebro condicionado, nesse intelecto condicionado, está processando tudo isso. Então, a condição da insciência do pensamento, da não ciência do movimento dele, faz com que o cérebro continue realizando seus registros
e sustentando essa continuidade do passado. E isso ocorre em razão da falta desta atenção, desse olhar para essas reações. Então, sim, todo o movimento do condicionamento mental está estreitamente, diretamente ligado a esse modelo de cérebro condicionado. Apenas quando esse modelo de cérebro condicionado não está mais, em razão da presença dessa atenção, o cérebro não mais continua mantendo sua velha condição de automatismo, de inconsciência, de registro automático. Assim, a beleza desse encontro com esse olhar para esse instante, com esse observar desse momento, de todas essas reações, colocando plena atenção sobre isso, a beleza disso é que, nesse momento, há uma quebra dessa continuidade de padrão de registro automático, mecânico, inconsciente. Isso representa o fim para esse intelecto condicionado, para essa mente condicionada. A realidade está presente, algo novo está presente, algo fora desse padrão velho e antigo de condicionamento mental, de condicionamento cerebral. Uma vida livre do tempo psicológico é uma vida livre de um cérebro condicionado, de um cérebro que resista de uma forma automática, mecânica, inconsciente. Tudo aquilo pelo qual ele está passando. Esse modelo é o modelo de um cérebro que vem sustentando há milênios uma suposta entidade presente nas experiências. É por isso que nós sustentamos a ilusão desse pensador, desse experimentador, desse observador. Essa ilusão está presente porque esse cérebro está condicionado. Ao entrar em contato com o momento, olhar esse momento a partir desse registro, que é o experimentador, que é o pensador, que é o observador. Esse assunto, ele requer uma profunda investigação, uma direta aproximação bastante clara de tudo isso, para o fim desse velho modelo. E é exatamente isso que estamos fazendo juntos, nesses encontros, sobretudo encontros online e encontros presenciais. Os retiros fazem parte desses encontros. Gratidão, gratidão, mestre. Já deu nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e tem o desejo real em se aprofundar nesses ensinamentos, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e retiros de vários dias. Nesses encontros, o mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre. E isso nos ajuda demais nesse processo de nos conhecermos, a entrarmos em meditação, a percebermos o movimento incessante dos pensamentos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. O Joel se refere a essa busca
e aí esse se voltar para dentro. Mas quem é esse que está nessa busca? É aquele que está se sentindo inquieto, insatisfeito? Esse eu, em sua inquietude, projeta algo que seja o fim